Pode ir para a salinha direto hoje. Podem se assentar. Vamos meditar na palavra, um texto muito conhecido, mas num tema um pouquinho diferente. João, capítulo 15. O texto sobre a videira verdadeira, todos conhecem. Hoje essa semana foi um pouco difícil, tivemos algumas mortes, falecimentos. Tivemos um amigo que estava chegando na igreja, que faleceu de doença, a gente já conheceu ele doente. Nós oramos, a igreja orou, jejuamos, a família orou, jejuou, e ele não foi curado. Foi internado várias vezes, 1 mês praticamente dentro do hospital, até ele não resistir e falecer essa semana. Depois tivemos uma notícia ruim de um bebê que nasceu um pouquinho prematuro só e faleceu também, de um amigo nosso. Mais de uma igreja orando, também não foi curado. Aí, diante de uma situação dessa, a gente olha para os nossos problemas e vê que nós estamos numa fornalha ardente, a morte ainda não foi vencida, ela está no nosso meio, e nós oramos e não temos vitória. Por quê? Por que que muitas derrotas fazem parte da nossa vida? Por que que nós nos sentimos tão impotentes? Por que que Jesus venceu a morte? Paulo perguntou onde é que está o teu aguilhão, ó morte, mas a morte ainda ceifa vidas de pessoas jovens. Porque a igreja ora, por que que nós oramos? Você, eu, e a vitória não chega. Nós vamos meditar sobre isso. Como é que nós podemos pedir e receber o que nós quisermos. Para isso nós vamos ler João 15 e muitos outros textos. Do primeiro versículo. Diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, presta atenção agora, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Até aqui. Tem um segredinho, que a Bíblia toda mostra ele. E nós lemos, passamos o olho e não percebemos. É uma promessa tão incrível que ele diz no versículo 7, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não é pedirão o que quiserem que Deus quer também.
É o que você quiser. É isso mesmo. Você pode pedir o que você quiser. E você vai ter. E aí nós pegamos as promessas e não olhamos para o resto. Esse é o segredo. É olhar para todo o contexto. Quando? Como? Quem? Quem pode pedir o que quiser e vai ter? E não é só essa promessa. Se nós lermos lá no João 14, é um capítulo antes, ali no versículo 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Onde estão as obras? Fará coisas ainda maiores do que essas. Onde estão? Porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Mais uma vez, em 2 capítulos, 14 e 15, a mesma promessa. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. 3 promessas, em 2 capítulos, a mesma, 3 vezes. E em Mateus 7, peçam e lhes será dado. Promessa? Pede e vai ser dado. Pede. Pede. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe. Todo o que pede. Não é algum. Não é um ou outro. Todo o que pede recebe. Está escrito aqui. Ah, mas. Não, está escrito aqui. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus quer dar coisas boas aos seus filhos. Tem mais, Mateus 21, 21. Jesus respondeu, eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mais uma promessa. Qual é o problema? Mais um. 1 João 3, 22. Recebemos dele tudo o que pedimos. Mais uma. 1 João 5,15. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Mais uma, no Salmo 37, conhecida. Ele atenderá aos desejos do seu coração. É para pedir e receber. Pode pedir o que você quiser e ele vai te dar. Por que que isso não é frequente? Talvez porque que isso é raro. E por que que não é imediato? Ah, Deus pode me dar, mas às vezes é só na glória. Não disse isso aqui. A Bíblia é repleta de textos que explicam um pouco para a gente tentar entender e nós vamos começar a aprofundar um pouco agora. Por exemplo, Salmo 66, 18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Acalentar é o que você faz com o bebê quando você quer fazer ele dormir. Você abraça ele no colo e canta uma canção. Eu estou acalentando o bebê. Se eu fizesse isso com o pecado, o Senhor não me ouviria. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não ouve quem aconchega o pecado. Ele não ouve quem gosta, quem mantém um pecadinho de estimação. Ele quer dar, mas ele não ouve o seu pedido.
Então o problema não é que ele não ouviu, ele não quer te dar o que você pediu. O problema é que ele não está te ouvindo. Pode ser um motivo da gente não receber o que a gente pede. Porque nós acalentamos o pecado no coração, e isso faz Deus não nos ouvir. Aí está na hora de nós olharmos para a nossa vida e perceber quantos pedidos nós fazemos que não tem resposta. E se nós temos algum pecado sendo balançadinho no nosso colo. Segundo, João 9:31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Quer dizer que Deus não ouve a pecadores. Tem vários textos que falam disso. Um outro, Isaías 1, o profeta. Eu gosto dos profetas porque eles falam a verdade e aí ninguém pode reclamar da grosseria. Não tem melindre com os profetas, é na lata, é na verdade. Isaías, no capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 12. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões são as festas. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades ou de pecados. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. O pecado no meio pode orar a vida toda. Existe um muro entre você e Deus. A sua oração para no muro. E então o texto de Provérbios 1, do 23 para frente. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Qual que é a condição? Se acatarem a minha repreensão. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Deus avisou. Corrija. Mude. Arrependa-se. Não me ouviram? Então, quando a desgraça chegar, eu vou rir da sua cara, porque eu avisei. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Sabe aquela ideia, eu avisei? Pois é isso que Deus faz. Eu avisei. Faz 2000 anos, só no Novo Testamento, que Ele está avisando. As pessoas têm 50, 80, 100, alguns têm menos. Muitos anos de vida para ouvir o que Deus está falando. Não querem ouvir. Deus está avisando. E Ele tem avisado, e avisado, e avisado. E as pessoas não querem. Porque não querem ler a palavra, não querem meditar na palavra, não querem ouvir mensagens sobre a palavra. Ficam só nas promessas. Promessa não é Deus avisando. Promessa é Deus querendo abençoar. Mas as promessas têm condições. Essa aqui é uma condição. Você precisa ouvir a minha repreensão. Porque se você não ouvir a minha repreensão, vai chegar a desgraça. E no momento da desgraça, você vai me procurar. Mas aí eu não vou deixar você falar. Eu não vou te ouvir. Não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor,
Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. É a pessoa arrogante que sabe das coisas, pensa que sabe mais do que Deus e fica na mente dela só pensando, maquinando. E não houve repreensão de Deus. Fala, Deus está errado, eu estou certo. Então você vai colher do próprio fruto do que você pensou. Então Deus não ouve a pecadores. Não ouve. Aí você traz uma mensagem dessa para a igreja, tem duas opções para cada um de nós. Ouvir, aceitar o que Deus está falando e pensar, fazer um autoexame para saber se está se encaixando ou não. A outra postura é falar assim, acho que eu tenho que parar de orar então, porque Deus não vai me ouvir mesmo. O que adianta eu ficar orando do jeito que eu estou? Tem gente que não vem tomar ceia porque bebeu durante o dia. Tem gente que não vem no culto porque acha que está em pecado. São pessoas imaturas na fé, que não têm a postura que Deus exige quando Ele repreende, de correção. Eles preferem continuar no erro e fugir da presença de Deus para continuar no erro, porque eles gostam do erro. Eles acalentam o pecado no seu coração. A postura de quem quer andar com Deus não é essa. É de ouvir a repreensão de Deus, corrigir o seu caminho. Vida nova daí para frente. Então Deus não ouve o pecador por causa disso. Porque o pecador não quer escutar. Ele gosta do pecado. Deus também não ouve quem é egoísta. Isso está em Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Não tem porque não pede. Se pede, pede por causa de um motivo egoísta. Não vai ter. Deus quer dar, mas é por motivo errado que está pedindo. Deus não dá para suprir a nossa necessidade carnal e satisfazer um pecado na nossa vida. Ele também não vai ouvir um vaidoso, como diz em Mateus 6,5, quando ele ensina a oração antes do Pai Nosso, diz que quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Olha como eu oro bonito. Todo mundo está me vendo. Olha como eu sou puro, santo. Olha como eu sei falar bem. Minha oração é diferente. A vaidade dele já pagou a recompensa da oração que ele fez. Ele não orou para Deus abençoá-lo. Ele orou para ser visto. Só o fato de ser visto já cumpriu o propósito da oração. Ele não vai ter mais nada de Deus. Então Deus também não aceita a oração do vaidoso, ele nem ouve. Porque a pessoa não quer a bênção de Deus. A pessoa quer os olhares do próximo. Isso é fácil de conseguir. E Deus também, lá em Mateus 6, um pouquinho para frente, nesse mesmo texto, 2 versículos adiante, diz que Deus não ouve o religioso. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não adianta ficar repetindo. Agora reza 10 Pai Nosso. Reza 4 Ave Maria. Não adianta. Deus não... Até a gente enjoa de escutar a mesma música. Repetindo. Acho que Deus vai querer ouvir você repetindo. Ele enjoa. Ele fala, muda. Tira esse daqui, põe outro. Fala outra coisa. Está cheio de gente repetindo, porque a religião manda orar bastante. Tem gente que não fica repetindo a mesma oração decorada igual faz com o Pai Nosso, mas fica repetindo o mesmo pedido. E repete. Deus também diz que ele não ouve o impuro.
em Mateus 5. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Isso aqui é problema sério, porque como é que você vai apresentar uma oferta diante de Deus? Não estou falando de dinheiro, estou falando do seu próprio culto. Chega dentro da igreja, entrou no lugar de oração, vai buscar o Senhor, tendo problema com alguém? Ele falou, larga a sua oferta, quer dizer, sai dos meus átrios e vai resolver o seu problema com a pessoa, depois volta e faz a sua oferta. Sua oferta pode ser uma oração, pode ser uma oferta de dinheiro, pode ser um cântico, pode ser simplesmente um olho fechado. Não adianta nem se ajoelhar e pedir perdão. Tem que primeiro resolver o problema com o próximo. É sério isso. Ah, mas eu oro para a pessoa. Não é para orar para a pessoa, é para resolver o problema com ela. Deus não ouve. Tem que estar puro. Ah, eu tentei, a pessoa não quis. Ótimo, cumpriu sua parte. Você foi resolver. Agora venha e oferece a sua oferta. Deus também diz em Tiago 1 que ele não ouve o indeciso ou duvidoso, o que abala na fé, aquele que não está firme. Olha o que diz. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pensou comigo o que ele disse? É motivo de alegria passar por muitas provações. Porque as provações produzem perseverança. Sofreu? Que bom. Estou ficando mais perseverante. Sofreu de novo? Que bom. Estou aprendendo a ser mais perseverante. E de novo, e de novo. E a perseverança deve ter ação completa. Qual é o prêmio da perseverança? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Agora sim, essa luta toda que eu perseverei me fez crescer na fé e me fez ser íntegro, porque Deus não aceita os sinceros, Ele aceita os sinceros e íntegros, porque o sincero é sincerão, mas ele não quer obedecer. Ah, Deus, eu sou pecador, eu não consigo, então nem tento. Isso é sinceridade diante de Deus. Ele gosta disso, mas ele não aceita essa hipocrisia. Ele aceita a integridade. Fala, Deus, eu não consigo, mas eu quero. Se o Senhor me ajudar, se o Senhor fizer por mim, estou caminhando. Eu vou fazer. É esse texto, por exemplo, uma boa ilustração da praticidade desse ensinamento. Está com problema com alguém? Estou. Deus, eu sei, estou com problema. Estou com problema. Estou entregando nas suas mãos o problema. Isso é sinceridade. Deus não quer sinceridade. Sai daqui e vai lá resolver o seu problema. Seja íntegro. É isso que Deus quer. Sem lhes faltar coisa alguma. Aí a promessa cumpriu. Ficou maduro e íntegro porque perseverou na tribulação? Não vai lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e ela será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pediu, abalou, esquece que não vai receber. Duvidou, não vai receber. Pede com fé. Tem que ser íntegro, maduro e pedir com fé. Não pode duvidar de Deus. Acha que Deus vai esquecer?
Acha que Deus vai dar menos do que você pediu? Acha que Deus não vai dar, por quê? O problema é seu. Deus tem um caráter de sempre. Ele é fiel, verdadeiro, ele é abençoador por natureza e bondoso de caráter. Ele dá. Por que está duvidando? O problema da dúvida é seu problema. Não vai receber. Porque duvidou do caráter de Deus. Não confiou plenamente. Não confia em mim, não vai ter nada meu. Simples assim. Gente, não faz isso? Por que Deus não faria? Então Deus também não ouve o indeciso. Deus também não ouve quem pratica o mal. Isso está lá em 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. A quem? Aos justos. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deus não só não escuta o maldoso, ele volta-se contra o maldoso. Ele vira inimigo dessa pessoa. Ele não só para de ouvir, ele não só escuta e não dá, ele se volta contra. E diz lá também em Jeremias 7, que não adianta nem interceder por quem é idólatra ou injusto. Isso aqui é pesado. Por quem você tem orado? Olha o que diz lá, Jeremias 7:5. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Isso aqui é só um trechinho que eu peguei da profecia de Jeremias contra o povo. Lê depois o livro de Jeremias, isso aqui é o capítulo 7. Mas aí Jeremias orou e pediu pelo povo: ó Deus, esse povo está mal, cuida deles, abençoa eles, se eles precisam de ti. Olha o que Deus respondeu no versículo 16. Mas a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Ô Jeremias, cala tua boca, porque você está orando e pedindo por esses maus, eu não vou te ouvir. Mas Jeremias, homem de oração, não ouviu Deus, continuou intercedendo. Sabe o que Deus falou para ele? Capítulo 11, 14. E você, Jeremias, de novo, não ore em favor desse povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Deu uma bronca em Jeremias, porque Jeremias orava intercedendo pelos maus. A gente deixa a graça muito barata. A gente aceita um Deus bondoso, o Papai Noel. Deus não é assim. Deus é precioso. Ele falou que quem encontra o reino é como alguém que encontra um tesouro escondido num campo. A pessoa vende tudo o que tem para comprar aquele campo onde está o tesouro. Esse é o reino de Deus, precioso. Não é baratinho, não é assim Deus abençoador, Deus perdoador da galera geral, Deus que vai abençoar e salvar todo mundo que está dentro da igreja. Aqui, ó. Não é nem para orar pelos maus. A gente vai ter muita surpresa lá. A gente acha que vai para o céu e vai encontrar um monte de gente. Vai nessa. Vai brincando. Deus também diz que ele não ouve quem é teimoso. Teimoso que não ouve Deus. Olha Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Acabou. Acabou o sermão, acabou a igreja, acabou a reunião de oração, acabou. Quem que está querendo ouvir
a lei. A gente podia parar de pagar aluguel nesse prédio aqui e fazer culto em casa. Dá para contar no dedo quem quer ouvir a lei. Até a oração de quem não ouve a lei é detestável. Porque a pessoa não sabe conversar com Deus. Porque a pessoa não conhece o caráter de Deus. Como é que você vai pedir para alguém sem conhecer a pessoa? Nossa, imagina, não, vou pedir aquela pessoa que eu conheço me dá isso. A pessoa odeia quem pede isso. Mas você vai lá com a cara e a coragem e pede. É assim, se você não conhecer Deus, o caráter dele, como é que você vai falar com ele na verdade, na luz? Não dá para falar. Então a oração é detestável. Falar, o que essa pessoa está tentando me falar? Não sabe que eu sou contra isso? Não sabe que eu detesto isso? Cala a boca você, não adianta falar isso. Para de orar desse jeito. Detesto essa oração. Então, está começando a perceber por que a gente não é ouvido? Tem algumas condições para a gente suprir. Isaías 1 diz um pouquinho da solução daquele texto que a gente leu do profeta. 1,16. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Não está falando para você parar de desejar. Está falando para você parar de fazer o mal. Não está falando para você começar a desejar o bem para os outros. Eu quero tudo de bom para aquela pessoa. Não, é para fazer o bem. Tem que fazer. Sai do lugar, caminha na direção da pessoa e faça algo por ela. Faça o bem. Não é pegar o dinheiro e depositar numa conta de missionário. É ir fazer o bem. Com o seu tempo, com a sua boca, com a sua mão, com o seu pé, com o seu ombro para alguém chorar, para você orar por alguém, ensinar alguém, faz o bem. Ajuda quem está com fome, ora pelos enfermos, seja justo com as pessoas, brigue contra a injustiça, faça o bem. A igreja não sabe mais fazer o bem. Nós estamos terceirizando o bem. Alguém vai fazer no meu lugar. Deus não me mandou. Está aqui a ordem. Faça o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Primeira condição que Deus confronta o povo mediante a palavra dada para Isaías. Em Provérbios 1:33. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. É só ouvir. Você está me escutando? A promessa é boa, né? Viverá em segurança, estará tranquilo. Quem que não quer? Quem tem medo de Covid? É porque não está seguro. No Senhor tem segurança. Segurança do Senhor é contra tudo. Por que não tem segurança? Talvez porque não está ouvindo. Sem temer nenhum mal. Nenhum mal. Nem bandido, nem doença, nem acidente, nem dívida, nem morte ou qualquer tipo de conflito. Não teme nenhum mal, porque ouve o Senhor. E o nosso texto que nós lemos, de João 15. Todo ramo que estando em mim. Está aí a solução. Tem que estar em Cristo. Não é andar do lado de Cristo. Não é caminhar junto dele. Não é contar com Deus. Vai com Deus. Com Deus como? Do lado? Atrás?
na frente? Não, em mim. Em é um dentro do outro. Uma esponja encharcada da água do Espírito. É você caminhando, deixando um rastro da água da vida, onde você andar. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Vocês já estão limpos. Condição, dar fruto. Outra condição, estar limpo. Limpo como? Pela palavra que lhes tenho falado. Ah, então tem que ouvir. Sim. Ouviu? Sim. Entendeu? Sim. Obedeceu? Então está limpo. Não obedeceu? Não está limpo. Permaneçam em mim. Permaneçam. No versículo 2 fala, estando em mim. No 4 diz, permaneçam em mim. É para estar. Frequentemente estar. Ou permanecer, porque a gente quer sair. Não é para sair e voltar, é para ficar lá. Permaneçam em Cristo. Na tribulação, na má notícia, na doença, diante da morte, na bênção, na vitória, no júbilo. Permaneçam em Cristo. É o tempo todo em Cristo. E eu permanecerei em vocês. Diz de novo no 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então não é só essa conexão de amizade, eu estou com a Marge. Todo dia, a gente se vê todo dia, permaneço na casa que ela está, então eu estou permanecendo com ela. Se eu não ouvir o que ela pensa, se eu não aprender quem ela é, se eu não souber o que ela gosta, o que ela não gosta, a palavra dela não está em mim. Eu preciso conhecê-la, ouvindo-a, vendo-a. Aí eu sei o que ela aprova e desaprova, o que ela gosta e detesta. Aí eu consigo viver em intimidade com ela. Porque senão, o que eu falar para ela vai ser detestável. No 8, fruto e serão meus discípulos. Então, quando nós damos fruto, nós nos tornamos discípulos. Condição para ter a oração respondida. No 9, permaneçam no meu amor. Dá para a gente falar só desse texto 6 meses. Só de amor a vida toda. Permanecer no amor de Cristo. Qual que é esse amor? É o que dá a vida pelos seus amigos. Ah, não é um amor de, ai que bonitinho, um amor de palavra eu te amo. Não é um amor sentimental, romântico. É um amor prático que dá a vida pelos seus amigos. Você já deu a sua vida por alguém? Dá tempo ainda, hoje. Porque tem 2 formas de você entrar na lista de mártires do Senhor, que dizem Apocalipse. Os privilegiados mártires do Senhor. É a nata da sociedade do céu. 2 formas. Ou você, por causa da justiça e do nome de Jesus, é morto, enquanto proclama a verdade aqui, ou você se mortifica por causa disso também. Todos os apóstolos foram mártires. O apóstolo João, que crê em não ter morrido como mártir, levou uma vida de mártir, se negando, se mortificando, dando a sua vida pelo próximo a vida toda. É isso que Deus quer da gente. Permanecer nesse amor que dá a própria vida em favor do próximo. E no 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos. No 11, no 12,
amando-se uns aos outros como eu os amei. Então não é como você ama, é como Jesus amou. Quer ser ouvido? Ama como Jesus amou. No 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Quando eu contrato uma pessoa na empresa, a pessoa tem que me obedecer. Quando ela me obedece, a pessoa é meu colaborador. Jesus, quando você obedece, ele te chama de amigo. Mais uma condição. Vai acumulando as condições aí na sua mente, tá? Nós estamos só meditando para a gente se posicionar direito na verdade. Em 1 João 3,16 diz assim, na primeira epístola: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. É mais ou menos assim. Nosso coração, ele é acusador. Ele acusa o próximo e acusa a gente também. Então, quando o seu coração te condenar, e você falar para si mesmo, e você saber que a sua vida é de alguém que ama o próximo, não de palavra, mas de ação, o seu coração condenador vai ouvir da sua consciência que você não está errado. E você vai se tranquilizar, porque o seu coração vai te acusar de ser hipócrita. E você está praticando o amor. Você vai saber que não é verdade o que o seu coração está te acusando. Vou ler de novo, presta atenção. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele mesmo, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então você está obedecendo? Está fazendo o que agrada a Deus? Seu coração não vai te condenar. E se ele te condenar, você vai tranquilizar ele. Ponto. Paz. No meio do coração pecaminoso, nós temos paz. E olha o que diz Mateus 11, 22. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Qual que é a condição? E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então precisa ter duas coisas. Primeiro, fé em Deus. E com essa fé, não duvidar. E quando precisar perdoar alguém, perdoa na hora. Em 1 João 5,14, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Agora, pega aí a dica. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Começando a clarear então. Primeiro eu tenho que estar posicionado. Tem que abandonar todo aquele lixo lá que nós vemos no começo, que Deus faz um muro e não deixa a gente falar. Abandonou? Agora você vai começar a se posicionar na fé. Com fé, está em Cristo? Estando em Cristo, está pegando, ouvindo a sua palavra? Está obedecendo o que você está ouvindo dele?
Não adianta só ouvir, tem que obedecer. Está obedecendo? Com fé, em obediência, perdoando o próximo. Pode pedir conforme a vontade dele. Qual que é a vontade dele? Pergunta. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Eu vou pedir conforme a tua vontade, ó Pai. Tá, mas Deus ouve todo mundo? Ouve. Se pedir conforme a sua vontade. Pode não, nem ser filho dele? Pode. Vamos supor que o preso que nunca se converteu, o assassino, chega um momento que ele é inspirado e ele pede algo para Deus, ele faz uma oração sem saber nada, sem conhecer o nome de Jesus, ele só vai para Deus e fala, Deus ia dar para ele aquilo lá. Ele foi inspirado. Talvez como a mula foi inspirada. Deus fala, pediu, recebeu. Por quê? Porque foi conforme a vontade de Deus. Deus não ouve só os seus filhos. Acontece que os seus filhos têm um acesso maior. Ele pode chegar mais perto. Ele pode pedir mais coisa. Não tem limite para os seus filhos. Você faz isso com os seus filhos, imagina Deus. Olha, eu quero dar R$5 hoje que está na minha carteira para um morador de rua. Aí eu saio ali, aparece um morador de rua, me dá um dinheirinho? Eu já falei que eu quero dar, é seu, Não te conheço, mas estou te abençoando com isso. Eu já queria dar, o cara não me conhece, mas ele pediu algo que eu queria fazer. Recebeu o que ele pediu. Se ele não pedisse, não ia ter, eu ia dar para outro. Agora, se é meu filho, eu não quero dar os R$5, mas se ele me pede 500, se eu tiver, é meu filho. É de bom grado. Se ele vai usar em bebida, não dou. Os seus próprios prazeres, não dou. Para quê? Então toma, filho, o que eu tenho é teu. A minha herança é tua. É simples. Essa é a confiança que nós temos. Nós pedimos conforme a vontade dele. Mas uma condição, essa que todo mundo sabe, ninguém pratica. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, olha aqui. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o amanhã. Quem que pode não se preocupar com o amanhã? Quem busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amanhã é amanhã. Está sofrendo por antecipação? Descansa. Busca o reino de Deus e a sua justiça. E o Salmo 37, nós já lemos um pouquinho. Confie no Senhor, faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Olha as promessas se repetindo. Deleite-se no Senhor e Ele concederá ou atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele fará, e Ele agirá. Então essas são algumas das condições. Vai absorvendo, vai guardando na sua mente. Quando nós nos deleitamos em Deus, é como se você chegasse e perguntasse assim para Ele, ô Pai, o que eu posso fazer pelo Senhor hoje? E no dia seguinte, ô Pai, estou aqui de novo. Como é que nós vamos viver hoje? Ô Pai, olha aí, me envia hoje de novo. E hoje, Pai, o que eu vou fazer para Ti? Sabe o que seu Pai amoroso fala para você? Na resposta dessa oração, Ele fala, não, meu filho, o que é que eu posso fazer por você hoje? Pede. Está entendendo? Você tem quantos pedidos para Deus? É só um pedido? Ou é uma vida de deleite, uma vida de busca, uma vida de conhecimento, uma vida vivida para a glória dele? Em vez de você ficar pedindo um monte de coisa, Ele vai perguntar o que você quer. O que é que você quer hoje?
Jesus teve uma vida que sempre agradou o Pai dele. Em João 8:29, ele disse assim: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Marta, depois da morte do seu irmão Lázaro, ela ouviu que Jesus estava se aproximando, foi encontrá-lo. Maria ficou em casa. A gente fala mal da Marta, né? Mas foi a Marta que foi encontrar Jesus lá, depois da morte de Lázaro. E ela disse assim: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedirdes. É claro que Deus vai dar tudo o que Jesus pedir. Jesus falou o que para ela? O seu irmão vai ressuscitar. Ela nem precisou pedir. Ele já sabia. Ele falou: seu irmão vai ressuscitar. Não, eu sei que ele vai ressuscitar no fim dos tempos. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Tira aquela pedra maldita dali que ele vai ressuscitar agora. Ela nem pediu. E Jesus falando para Pedro no Getsêmani: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai? E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Uma legião é 5.000. São 60.000 anjos. Não, mais de 60.000 anjos. Para evitar a crucificação dele. Você aguenta um anjo? 2 anjos foram enviados em Sodoma e Gomorra, em Sodoma, para tirar Ló de lá. Tentaram estuprar os 2 anjos. Não conseguiram. A cidade inteira perdeu para 2 anjos. Imagina 60.000. Jesus poderia pedir 12 legiões, mas ele não pediu. Ele foi obediente até a morte. E se ele pedisse, Deus daria. Está percebendo? Cristo em você te dá o direito de pedir o que você quiser. Mas você vai querer pedir o que não é produtivo? O que não é bom para você? Claro que não, porque ele também fala para você pedir sabedoria. Então ele te dá sabedoria, ele te dá o nome de Jesus, ele te dá acesso à glória e ao trono dele. E ele fala: vem e pede. O que você vai pedir? Baboseira? Você não quer mais baboseira, você vai querer coisa séria. A gente não precisa pedir para comprar carro, para ter dinheiro. Trabalha. A gente não precisa pedir para pagar dívida. Evita fazer a dívida. Ah, aconteceu. Então pede uma ajudinha, não tem problema. É uma tribulação, persevere, trabalhe mais. Peça ajuda para ele. Peça sabedoria, peça portas abertas, peça novos negócios. Peça a bênção. Ele diz que vai te dar. Você está vivendo para a glória dele? É simples. Por que a nossa família não se converte? Por que a gente ora e não muda? Tem alguma coisa travando a resposta. Quando o filho vive para honrar o pai vive para abençoar o filho. E como é que nós pedimos? Nós não sabemos nem como orar. Em Romanos 8, diz que o Espírito ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ah, não sabe orar de acordo com a vontade de Deus? Bem-vindo. Ninguém sabe. Mas o Espírito intercede por você, dentro de você, com gemidos que não dá para entender em nenhuma língua dos homens e nenhuma língua dos anjos, com gemidos que não dá nem para exprimir. É um É o Espírito olhando para a sua vida torta e pedindo para Deus ajuda para você conseguir corrigir ela com gemidos inexprimíveis. Está fazendo de novo.
está chorando por você, dentro de você, pedindo para Deus te abençoar. Aí você aprende, ele continua pedindo agora para Deus te ajudar a louvar direito. Isso que eu estou exprimindo ainda, não dá para exprimir. Não dá para mostrar nem como que é o gemido dele. De tão intenso, de tão profundo, de tão íntimo que é com o Pai. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Porque a gente não sabe nem orar. E a gente fica no blá 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 blá, me dá, abençoa, converte, dá, cura. Gente, não precisa. Põe a sua vida na mão de Deus. Vive para a glória dele. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, está em Romanos 3:23, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, pela fé em Cristo, você pega a justiça dele e fica sendo justo, sendo mal do jeito que é. Que bênção! Deus, confio na justiça de Cristo e não confio mais no meu mérito. Eu sei que sou mau, eu sei que meu coração é enganoso e tudo que foi falado aqui de vaidade, de arrogância e tudo, eu sou assim, mas eu confio na justiça de Cristo pela fé. E aí ele me justifica. Agora você é justo. Não importa essas besteiras. Esquece os seus erros. Vem me conhecer. Eu vou te transformar, porque agora você é justo aos meus olhos. Olha a oração do salmista, o Davi, no Salmo 51, depois que ele fez a besteira de assassinar Urias, percebeu o seu pecado, no versículo 14, olha a oração que ele faz. Olha a humildade, olha o pedido dele, pergunta se Deus não respondeu. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a sua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Chorando, se derramando, porque Deus diz que Ele ouve o justo. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Quem é justo é quem é justificado no sangue de Cristo. Olha só o que Salomão pediu mesmo. Vocês lembram? A oração dele foi ouvida. Ele tinha acabado de assumir o trono. 1 Reis 3, versículo 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Nossa, eu queria ter um boizinho só, já estaria bem. Vamos começar com um, daqui a pouco tenho 2, daqui a pouco eu tenho um pouquinho mais, talvez uns 10 boi. Não. Como sacrifício, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. O que é que você ia pedir? É o gênio da lâmpada, mas é um pedido só, é Deus. Peça-me o que quiser, e eu te darei. Tem gente que não sabe o que pede. Porque Herodes fez essa mesma oferta para a enteada dele, ela pediu a cabeça de João Batista.
que é que você pediria? Olha que pergunta. Eu queria, de verdade. Deus, faz essa pergunta para mim. Peça o que você quiser que eu vou te dar. Sério, eu acho que eu ia ficar 1 ano meditando sobre o que eu ia pedir. Não dá para jogar fora uma chance dessa. Mas não dava tempo. Salomão tinha que responder. Olha só o que ele falou. Olha a humildade do menino ainda, antes de se desviar depois, né? Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono, euzinho. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de seu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui dentre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento ou sabedoria, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? E isso é que é pedido. Olha o que Deus respondeu. O pedido de Salomão, que Salomão fez, agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca haverá, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Você pode querer mais o quê? De todas as nações maiores, mais antigas, mais armadas, mais ricas do mundo, na vida de Salomão, todos os outros reinos, todos os outros reis, com toda a sua riqueza, viajava até Jerusalém para dar a ele a honra, porque ele era o maior de todos os reis do mundo, porque ele pediu certo. Cumpriu-se Deuteronômio 28, que te porei por cabeça e não cauda. Para terminar, eu vou ler um textinho do Stephen e do Alex Kendrick, que está num livro da batalha de oração que eles escreveram, que é inspirado no Quarto de Guerra, o filme. Olha o que eles disseram. Nós servimos a um Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, como diz em 1 Timóteo 6,17. Ele se deleita em sua incrível criação e quer que nos deleitemos totalmente nele e em todas as coisas boas que ele fez. Pense nisso. Ele não só criou a comida como uma coisa necessária e nutritiva, mas também a fez encantadora e deliciosa. Ou ele poderia não ter nos dado o paladar. Ele não só fez o universo funcional, mas também o fez bonito. E então ele deu a cada um de nós olhos equipados com lentes 3D de alta definição, foco automático e autolimpeza, que podem ver 1 bilhão de cores em tempo real, panorâmico, posicionado em um suporte de movimento livre que traz estabilidade para a imagem, que é o nosso pescoço. Ele poderia ter feito a nossa visão e audição dolorosas para o nosso corpo, com cada segundo de dados de visão levando meses para processarmos mentalmente. Em vez disso, ele fez com que tudo fosse instantâneo e sem esforço. O nosso Deus faz com que o pôr do sol diário fosse lindo, torna a música incrivelmente emocionante e a intimidade conjugal uma euforia. Ele não criou morangos e favos de mel para depois esperar que nós só tivéssemos apetite por nabos e aspargos. O diabo quer que vejamos Deus como chato e o pecado como encantador, a justiça como desagradável e imoralidade como libertadora. Mas a verdade é que o diabo nunca criou nada de bom. Na verdade, nunca criou coisa alguma. Tudo o que é bom e perfeito, que você gosta nessa vida, veio para você direto de Deus, como diz Tiago 1,17.
E por causa do seu compromisso de responder orações, você ainda não viu o último desses presentes. Não, se o seu deleite está no Senhor. Qual presente você quer de Deus? Você ainda não viu o último dos presentes que Ele tem para te dar. Então eu vou lembrar um pouquinho do que a gente falou para a gente orar e se posicionar desse jeito. O desafio para nós não é ser atendido nos pedidos. O desafio para a gente é ser ouvido. A gente tem que ser ouvido. Porque se a gente for ouvido, tem grande chance da gente ser atendido. Para ser ouvido, tem que viver a vida para a glória de Deus. Tem que buscar agradá-lo o tempo todo. Servindo no amor justo e prático com relação a todas as coisas, principalmente ao próximo. É um posicionamento correto, quebrantado e arrependido. Com fé em Jesus, abandonando o pecado, a impureza, a idolatria, a teimosia, a indecisão ou dúvida, o egoísmo, a vaidade, a maldade, a injustiça e a religião. Tem que estar nele, tem que permanecer nele. A palavra dele tem que permanecer em você. Você tem que dar fruto, fazer o bem, buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, amar como ele amou, em ação e em verdade, confiando nele. É só isso. Consegue fazer? Não. Qual a solução? Justiça de Cristo. Se prostre e confie, porque Ele vai fazer no seu lugar. Seu papel é controlar-se para não pecar. Continue investindo no Espírito. Continue mortificando a sua carne. Esse é o seu papel. Para isso, nós precisamos usar as ferramentas de graça que Deus nos dá. A Bíblia, a oração, o jejum, o serviço e a comunhão dos santos. Deus trouxe isso para a gente ser treinado a viver uma vida que tem acesso ao trono, que pode pedir o que quiser e que vai receber. Vamos praticar? Começando orando, então vamos ficar de pé. Senhor, que lindo! Esse Deus é perfeito, o Senhor, o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor disse na sua palavra e por todas as promessas que o Senhor nos fez. Nós só precisamos viver aos seus pés, buscar a sua face com o coração quebrantado. O Senhor disse que um coração quebrantado e contrito não rejeitarás. Que maravilha, Senhor. Obrigado porque Jesus abriu essa porta e é no nome dele que a gente tem acesso ao teu ouvido. Nós nos recostamos agora no seu ombro, nós te abraçamos, nós nos arrolamos no seu colo, nós desistimos, Senhor, de viver conforme o mundo e o diabo tentam nos levar a viver. Chega, Senhor, chega. A partir de agora, Pai, uma vida nova, de deleite, de buscar o Senhor na sua palavra, de querer entender quem o Senhor é, de querer te conhecer face a face, de ter relacionamento contigo, uma vida de prazer, uma vida de sofrimento, mas com perseverança para gerar maturidade, com integridade, e aí a gente não ter falta de nada. Obrigado, Senhor. Louvado seja, Senhor. Estamos em poucos por um propósito. Que o Senhor possa cumprir esse propósito em cada um que se prontificou a vir, a ouvir, e ouviu com muita atenção, com sede de fazer só o que te agrada, porque Jesus teve essa vida e Ele quer multiplicar, repetir essa vida em cada um de nós hoje. E nós cremos que o Senhor vai fazer grandes coisas por meio desses poucos seres humanos que ainda querem esse tipo de vida contigo. Senhor, abençoa a nossa igreja para viver desse jeito, em nome de Jesus. Não permita, Pai, que a gente seja uma igreja clube, sociedade de homens, pessoas, mas que a gente possa, de verdade, Senhor,
fazer o céu descer, que Jesus realmente reine, que a gente possa servir num amor prático, real, de ação, de verdade, que a gente possa se oferecer para o próximo, a gente possa manifestar a vida do Senhor nos relacionamentos, que nós possamos zelar pelo Teu reino e que a Tua vida possa ser multiplicada à nossa volta, Senhor, nos nossos corpos, e que a gente possa pedir o que a gente quiser, porque nós não vamos pedir o que nós queremos mais, mas o que o Senhor quer. Então, Pai, nós pedimos como Salomão, nos dê sabedoria, muita sabedoria, para a gente discernir o nosso tempo, discernir a Tua vontade, discernir o nosso coração, discernir as tentações do diabo, discernir os convites do mundo, mas principalmente, Senhor, para discernir os propósitos que o Senhor tem em cada uma das nossas vidas, para a gente poder entrar no fluxo do Espírito. E aí o Senhor começar a manifestar poder na nossa vida por meio de nós. Nós queremos que o Seu reino de verdade desça, Senhor. Porque onde Jesus reina, o reino se manifesta. Em nome de Jesus. Amém?